Enquanto as crianças estão saindo, a gente queria orar pela vida do Dari. Faz um tempo que o Senhor tem já cruzado nossos caminhos como congregação, como no pastoreio também. E a gente já está há um tempo já querendo ter esse encontro aqui junto com aquilo que Deus tem colocado na vida do Dari, que é um homem, é um pastor, um homem dom de Deus. E nós já há muito tempo temos sido edificados pela sua vida, pela sua congregação, por todos que ele tem rebanhado. E hoje é uma boa oportunidade de nós recebermos de Deus e sermos edificados. E queremos abençoá-lo nessa palavra, mas também orar por nós, para a gente acolher isso no nosso coração, para sermos transformados. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu carinho, Senhor. Tudo que Tu tem feito, Pai, nessa manhã, Senhor. Os testemunhos, Pai, cada expressão de louvor, nossa oferta, Senhor, os cânticos, Senhor. Mas também agora, Pai, esse momento, Pai, que há uma palavra Tua para nós, Senhor. Uma palavra que vem do céu, do Teu trono de graça, Senhor. E te pedimos, Pai, essa graça, Senhor, abundante sobre a vida do Dari, Senhor, ao transmitir, Senhor, as Escrituras, a Tua vontade, Senhor, e oramos por nós, Senhor. Precisamos muito, Senhor, sermos transformados por Ti, por meio da Tua voz, da Tua palavra, no nosso espírito. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Posso botar uma... Eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Dari nas Casas Lares, e ele sempre apontava para aquilo que era eterno. Aí, no dia da entrevista, ele disse assim, ó, Japa, o trabalho é muito, o salário é pouco, e a aposentadoria é coisa de outro mundo. É pela eternidade, né? Glória a Deus, Amém. Valeu a pena. Amém. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã. Hoje de manhã a Regina estava me lembrando que acho que a última vez que eu trouxe uma palavra aqui foi em 2019, quando a gente estava debaixo do impacto, né, de algumas lutas que surgiram. E de lá para cá, então, a gente tem realmente passado por muitas lutas, mas muitas vitórias, né? E eu posso dizer nessa manhã também que, como diz aquele cântico antigo, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, né? Para testemunhar do Senhor, do seu evangelho, do seu nome, da sua graça, do seu poder, daquilo que Ele é, né? Glória a Deus por isso. O Jimmy, né, pediu para eu dar um testemunho, trazer uma palavra, então está bastante coisa, né? Mas eu queria, antes de então começar com a palavra, situar, talvez nem todos nos conheçam aqui, mas no ano de 2000, Deus nos fez um chamado muito claro na cidade para a gente trabalhar com crianças durante uma marcha para Jesus, onde nós encontramos crianças ali na rua, nos envolvemos com uma delas, levamos para nossa casa. Depois começamos um trabalho com crianças de rua, na nossa congregação ali na Aliança, na Baltazar. Dali começamos uma casa-lar para acolher crianças em situação de rua. E por último, a gente estava com 19 casas na cidade de Caxias, Novo Hamburgo, Viamão e Porto Alegre. Fomos procurados pelas autoridades, pelas prefeituras, para fazer trabalho com crianças. E criamos então um trabalho social assim, por direção do Senhor. E no ano de 2019, nós fomos surpreendidos por algumas dificuldades na área administrativa, porque o trabalho cresceu muito e, graças a Deus, né, todas as crianças que nós atendíamos estavam sendo atendidas. Nós, por último, estávamos atendendo mais de 120 crianças, e todas as crianças estavam muito bem atendidas. Isso é o testemunho em tudo que é lugar. Mas o trabalho ele cresceu muito e, infelizmente, né, administrativamente, a gente foi fazendo uma administração, como um irmão um dia descreveu, caseira e artesanal, né, confiando muito numa pessoa, e essa pessoa realmente também se atrapalhou, se desorganizou e criou alguns problemas, deixou de trazer para nós outras situações. Quando a gente descobriu, tinha um problema muito grande ali, muito, muito, muito grande. E a partir dali, então, o Senhor foi nos dando graça para resolver, né? Então, dando esse pano de fundo,
Eu queria ler, nesse processo, né, Deus falou muito e tem falado ainda muito conosco, né? Deus tem mudado muita coisa, inclusive também na minha própria vida. Queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 15. Filipenses 3, 1 a 15. Diz assim: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. E não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Amém. Glória a Deus. O que eu queria falar um pouquinho nesta manhã é sobre a comunhão no sofrimento, ou o poder que há na comunhão que a gente encontra na hora do sofrimento, né? Como eu estava falando para os irmãos, em 2019, então, a gente teve essa situação que me abalou muito. Deus deu esse ministério, nós fomos muito conhecidos em toda a cidade, no estado também, por esse ministério que a gente havia feito, né? E como testemunho do Senhor, e aí então acontece esse problema, e que a gente ficou assim muito mal, né? E eu então, quando soube da situação, eu fiquei, depois de 15 dias, muito mal, sem conseguir dormir, inclusive. Eu ia deitar e a mente não desligava, sabe como acontece isso? E perdi apetite, fiquei completamente sem fome, né? Eu emagreci, alguns irmãos até notaram, né? Eu perdi 16 quilos, né? Em pouco tempo, assim, diante da tamanha força ali da luta. Mas nesse período, nessa situação, teve um irmão que chegou para mim, exatamente com esse texto de Filipenses capítulo 3, ali no versículo 10, e onde diz que o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Tem uma outra linguagem que diz assim, e ter comunhão nos seus sofrimentos, né? Eu, no meio desse problema, fiquei com muita vergonha, fiquei muito mal, né? Algumas pessoas, né? A gente tinha muitas pessoas que estavam ali com a gente, algumas pessoas se afastaram porque ficaram com medo também do problema, né?
Para vocês terem uma noção, a gente acabou também descobrindo que a pessoa que cuidava da parte administrativa nossa deixou de pagar alguns impostos ali, e quando a gente viu, nós tínhamos uma dívida na Receita Federal de 1.500.000, né? Como é que eu ia resolver isso? E algumas pessoas disseram para mim, olha, tu inclusive pode ser preso, porque tu é o representante legal e essas dívidas são dívidas que não podia ter, né? E aí, debaixo de todo essa luta, esse impacto, como eu falei, né, algumas prefeituras retiraram as crianças das nossas casas, acabaram com o convênio conosco, né? Isso foi a maior dor para nós, na verdade, que aconteceu. Alguns irmãos que elogiavam muito a gente, irmãos não, mas pessoas, né, se afastaram, e a gente se vê daí no meio dessa situação. Mas chegou um irmão, como eu disse, e ele veio com a palavra na mão, com Filipenses 3:10, e disse assim, eu vim aqui porque eu quero ter comunhão contigo no teu sofrimento. Aí vocês não imaginam o quanto foi precioso isso. E ele disse, eu estou aqui, nem sei o que te dizer, mas eu estou junto contigo. Eu estou aqui para orar contigo, eu estou aqui para te abençoar. E aquilo realmente fez muita diferença na minha vida, aquela palavra. Ter comunhão no sofrimento. Eu fiquei pensando, o que é ter comunhão no sofrimento, né? A gente passou pela pandemia recentemente, né? Muita gente debaixo do impacto ali de sofrimentos também, de lutas, né? Outro dia, nós estávamos orando aqui pelo nosso querido Ottokar, né? E eu lembro que o Jim pediu para orar e eu li exatamente esse texto. E aí eu disse, alguém pode dizer, né, mas um pastor pode ter uma doença assim? Claro que pode, porque o próprio Jesus teve, né? O próprio Jesus, ele se enfermou de tal maneira que ele morreu. E disse que sobre ele caiu todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então o próprio Jesus, né, na própria humanidade dele ali, ele mostrou realmente, né, o sofrimento, mas também mostrou que com o sofrimento com o Senhor, ele não é um fim em si mesmo, ele tem o poder da ressurreição que vem, né? Então, o quanto é importante a gente entender isso, né? A semana passada eu trouxe essa mesma palavra ali em Gravataí, que o Johnny pediu, e o Johnny tinha feito para a congregação ali uma pergunta. Irmãos, Deus está mais interessado na nossa espiritualidade ou na nossa humanidade? E a conclusão foi que Deus está mais interessado, sim, na nossa humanidade, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Jesus se importou tanto com a nossa humanidade que ele se tornou homem. E ele se expôs ao sofrimento, né? A coisa tremenda de Jesus e do amor de Jesus é que Jesus... eu lembro quando eu estudava teologia no seminário, nós tínhamos uma cadeira lá da teologia sistemática que estudava os atributos de Deus. E aquele dia marcou muito a minha vida, porque nós estávamos falando sobre o atributo do amor de Deus. Então fala que Deus, ele é transcendente, ele é outro, Deus é longe da nossa realidade. Ele é Deus, autossuficiente, não precisa de nós, nunca precisou de nós. Mas por amor, Deus se tornou imanente. O que é imanente? Desceu aqui, tomou forma humana. E há quem diga que o pior para Jesus não foi morrer na cruz, mas foi deixar todo o seu poder e sua glória e encarnar numa forma humana. Isso foi uma das coisas mais difíceis. E Jesus decidiu descer aqui e entrar num relacionamento conosco. E quando ele entra nesse relacionamento conosco, cheio de amor, de graça, ele entra no nosso sofrimento. E ele também se abre ao sofrimento. O amor dele se abre ao sofrimento porque ele se deixa sofrer. Porque nessa relação nossa com Jesus, quem é que sofre? Sempre ele, né? Porque quantas vezes a gente despreza ele, quantas vezes a gente rejeita ele, e ele, por amor, permanece ali para nos abençoar, para nos salvar. Glória a Deus. Essa é a essência do amor de Deus. Essa é a grandeza do amor de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele quis ter comunhão conosco no nosso sofrimento. E o apóstolo Paulo aprendeu isso. E o apóstolo Paulo aprendeu o poder dessa comunhão.
E ele começa dizendo que qual é o propósito, então, de um sofrimento? Qual é o propósito da comunhão com Cristo no sofrimento? Eu coloquei aqui ao menos 3 propósitos. Primeiro propósito aqui é desmobilizar a nossa carne. Desmobilizar a nossa carne. A nossa carne é muito forte, muito armada, muito mobilizada, muito cheia de esquemas e de recursos. E aqui nos versículos 1 a 8, Paulo começa falando, dizendo, ele está falando do quanto ele é na carne, né? No versículo 3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. A verdade é que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele dá toda uma lista de tudo o que ele era, né? De todos os valores que ele tinha, de tudo que era importante para ele, né? Eu reconheço que uma das coisas difíceis para mim nesse processo foi eu tinha um nome, eu tinha um testemunho, eu tinha uma reputação, e isso tudo foi abalado com essa situação. Pessoas na cidade começaram a colocar em xeque, achando que eu poderia ter roubado o dinheiro das crianças. Isso foi muito ruim para mim, na verdade. Mas o Senhor usou tudo isso para eu poder, para permitir que eu confiasse muito mais no nome dele do que no meu próprio nome. Porque o nome dele é que tem mais valor do que o meu nome. E importa sofrer pelo nome dele. Muitas vezes a gente está sofrendo, né? O sofrimento traz isso, mas a gente tem que ter a consciência que se eu vou fazer ou não fazer determinada coisa, se eu vou sofrer ou não sofrer determinadas coisas, o que importa é pelo nome dele. Pelo nome dele nós sofremos muitas vezes. Pelo nome dele nós nos sujeitamos a situações difíceis. Pelo nome dele nós permanecemos em situações difíceis. Porque importa é que o nome dele seja glorificado. E Paulo tinha esse entendimento. Numa fase eu fiquei muito mal, porque eu disse assim, alguém disse assim, vão penhorar todos os teus bens. Não tem muita coisa, né? A gente só tem um apartamentinho e o carro, mas mesmo isso, né? Eu fiquei muito mal com aquilo, né? O que importa, né? Que patrimônio é que nós temos? Que patrimônio é que nós temos que defender, na verdade? O Senhor fez eu refletir sobre tudo isso. E Paulo, ele teve muita clareza. Ele disse que ele confiava na carne. E se tivesse alguém que pudesse confiar na carne, era ele mesmo. Só que o Senhor permitiu que a carne de Paulo fosse completamente desmobilizada, desarticulada, para que ele pudesse aprender a confiar na graça do Senhor Jesus, né? É interessante que também quando mexe na nossa carne, mexe nos valores que nós temos, né, como eu já falei aqui, e mexe também em sentimentos. Paulo, ele está falando aqui do verdadeiro amor. Ele fala ali no contexto de Filipenses, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, tem gente, eu estou aqui preso por causa de Cristo. Enquanto isso, tem gente que está pregando Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso, né? Durante todo esse processo, né, em que eu estava tentando resguardar a minha pele, digamos assim, salvar o meu nome, né? O Senhor me fez ler esse texto. Que Paulo, ele não fazia nada por ambição egoísta. Ele fazia tudo pensando no que realmente iria engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? E o quanto nós muitas vezes somos egoístas, o quanto muitas vezes a grande pressão do sofrimento vem sobre nós e a agonia do sofrimento vem sobre nós também, porque nós estamos tentando sempre salvar a nossa pele, quando na verdade nós não fomos chamados para isso, né? Paulo fala da alegria que ele tinha no meio do sofrimento. Como é que alguém pode ter alegria no meio do sofrimento? Lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz assim, porque eu tenho prazer nos sofrimentos. Como é que alguém pode ter prazer nos sofrimentos? Isso é meio masoquismo, né? Eu até fui estudar a palavra prazer no sofrimento,
quando Paulo diz lá, 2 Coríntios 12, 10, se alguém quiser colocar ali, a palavra prazer, ela tem a ideia de que tu olha para alguma coisa e acha que aquilo é bom ao final, né? E é exatamente isso. Eu creio que Paulo, ele quando passou pelas fraquezas, ele podia olhar depois no final do processo todo, né? E dizer que ele saiu melhor daquele processo. Deus usa o sofrimento para nos deixar melhores, né? Por exemplo, eu estava bem acima do peso, né? E aí emagreci 16 quilos, depois ganhei um pouquinho mais dos pesos, fiquei agora bem. As pessoas olham para mim, mas tu tá legal, tá elegante, né? Muitos perguntam assim, qual é o segredo, qual é o regime? E eu digo, não queira saber. Não queira saber. Mas, hoje, né, depois de que passou algum tempo, eu olhei assim, emagreci, estou conseguindo manter, estou bem, gostei disso, tá bom, tenho prazer, né? É mais ou menos nesse sentido que Paulo dizia que ele conseguia ter prazer no sofrimento, porque ele via depois o resultado daquilo. Ele via que ele tinha realmente deixado coisas que ele não precisava. Deixado coisas que ele considerava importantes, mas que não eram importantes aos olhos de Deus. Né? Quantas vezes a gente carrega coisas que não tem que carregar e tenta manter coisas que a gente não precisa manter. E era isso que Paulo estava dizendo. Né? Paulo fala do verdadeiro amor. E uma manhã, quando eu estava orando, o Senhor falou sobre isso, da ambição egoísta, e eu disse, tá bom, Senhor, eu não quero ser egoísta, eu quero pagar o preço. Nesse período de sofrimento, Deus não faltou com os recursos, graças a Deus. Sabe quem que Deus levantou? Deus levantou um grupo de irmãos venezuelanos. Teve uma época que eu servi na cidade como diretor de direitos humanos e numa manhã chegou o assistente social e disse, diretor, eu estou aqui com um senhor de idade venezuelano. Ele vendeu tudo que tinha lá, ele era professor lá na Venezuela, ele vendeu tudo que tinha e conseguiu chegar até Porto Alegre, ele quer chegar até alguns familiares que estão na Argentina, mas ele não tem mais dinheiro, não tem mais nada, está lá chorando. Nós não temos aqui como dar uma passagem para ele para a Argentina, não temos nenhum lugar para ele dormir, que não tem abrigo para imigrantes aqui, não tem comida, eu não sei o que fazer, quem sabe o senhor desce lá e vê o que o senhor pode fazer. E quando eu desci, ele estava na salinha de atendimento, ajoelhado, com as mãos para cima, dizendo, Senhor, ajuda-me, perdona-me os pecados, e estava ali orando, né? E aí eu fiquei escutando. Aí quando eu entrei ali, eu disse, tu és cristão? Ele falou, sim, sou. Evangélico? Sim, sim. Eu disse, eu sou pastor também. Ele disse, graças a Deus. E aí, tratei de ajudar aquele irmão, consegui com o pastor Glavan da Brasa, que tinha um abrigo, ele ficou naquele abrigo. No outro dia, levei ele na reunião de pastores de Porto Alegre. Os próprios pastores ouviram o testemunho daquele irmão, fizeram uma vaquinha, deram dinheiro, ele já foi para a Argentina, né? Deus abriu todas as portas. Mas aquele irmão pegou meu WhatsApp e me mandou uma mensagem e disse, pastor Dari, eu lá na Venezuela era um intercessor, participava de grupos de intercessão, ainda tenho hoje grupos de intercessão no meu WhatsApp. E eu tenho um grupo de intercessão que é chamado Plataforma de Oração. E nesse grupo eu tenho mais de 100 pessoas, venezuelanos que estão espalhados por 20 países. Estão por aí. E eles oram. Eles oram. E como gratidão a tudo que o Senhor fez, eu quero realmente me colocar como intercessor e vou colocar esses meus irmãos para interceder por vocês. Irmãos, foi uma bênção tão grande que aqueles irmãos começaram a orar e eles, nessa plataforma de oração, eles oram e a gente faz o pedido, ou alguém faz, eles oram e gravam a oração e mandam. E eu comecei a receber todo dia muitas orações. E vinham orações rema, com palavras rema de Deus. Um dia um irmão disse assim para mim, eu estava orando e Deus me deu uma palavra lá no livro de Neemias, que isso que aconteceu foi lá o que o Sambalat e Tobias quiseram fazer. Eles quiseram se infiltrar no meio do povo e fazer parar a obra. Né? Esse irmão tinha dado esse texto no dia seguinte, uma irmã
orando e ela ficou orando. Eu repreendo em nome de Jesus, espírito de Sambalate e Tobias. Ela nem sabia de nada, né? O Senhor usando ali. Numa noite eu estava com o Moacir, e eu falando de tudo que estava acontecendo. Aliás, um dia também o Jimmy me perguntou como é que está a situação, Dari. Eu disse assim, está que nem a história de Jó. Cada dia uma notícia pior. Aí o Jimmy me olhou e disse assim, ainda bem que tu te comparou com o Jó, porque a gente sabe o final. Né? Mas eu estava com o Moacir ali, abrindo meu coração, eu disse, falando de tudo que estava acontecendo, eu disse para o Moacir, até quando eu vou ter que aguentar tudo isso? E ali eu já estava me sentindo injustiçado, né? Porque não fiz nada, não foi culpa minha. E só fiz o bem, só tentei fazer o melhor, mas até quando? E aí o Moacir olhou, do jeito que vocês já sabem que é o Moacir, né? Olhou para mim e disse assim, até o fim, varão. E aí o Moacir perguntou, mas o que Deus tem usado para te encorajar? Eu disse, eu falei, tem os irmãos venezuelanos aqui e tal. Aí eu tenho até um irmão, um pastor da Venezuela, que mandou uma mensagem. Quando eu estava falando isso para o Moacir, entrou na hora uma mensagem. Na hora entrou a mensagem daquele irmão da Venezuela. E a mensagem era o seguinte, ele disse, eu ia falar em espanhol, mas a Regina disse que não é para falar em espanhol, porque os irmãos vão entender. Mas ele dizia, pastor Dari, tinha um homem na Bíblia chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha, essa vinha não era sua, era do seu pai. O rei Acabe, ele quis roubar, quis comprar a vinha. Ele não a vendeu, porque a vinha não era sua, era do seu pai. Antes, ele deu a vida pela vinha de seu pai. Antes ele deu a vida pela vinha de seu papá, né? Ele falou. E aí quando eu ouvi aquela palavra, ficou muito claro no meu coração que não importasse o que viesse pela frente, não importasse o que eu teria que aguentar, eu tinha que dar vida por uma causa que o Senhor me encarregou. Tinha que dar vida pela vinha que não era minha, mas que era do meu pai. Glória a Deus. E ali o Senhor me deu convicção de que eu tinha que estar naquela situação até o fim. Não tinha que fugir. Como a Esther, né? Quando foi chamada por Deus ali, ela disse assim, se perecer, pereci. Ela foi chamada para abençoar o povo, para resgatar o povo ali, e tinha risco de morte. E ela disse, se perecer, pereci. Né? Por causa de uma causa do Senhor. Então, a comunhão com o sofrimento vai desmobilizando a nossa carne e vai nos levando para perto do Senhor. Glória a Deus pelo sofrimento, né? A comunhão com o sofrimento também, na nossa carne, ela mexe muito com os nossos sentimentos, né? Falei aqui do amor, né? Que o Senhor nos ensina a amar o que Ele ama e se importar com o que Ele se importa, não conosco mesmo, não um amor egoísta, não uma ambição egoísta. Também nos leva a descobrir a verdadeira alegria, tem o prazer no sofrimento, e Paulo fala muito em alegria, aqui no livro de Filipenses. O livro de Filipenses, para os irmãos terem uma ideia, né? Paulo estava na prisão, sofrendo perseguição, todo aquele tipo de dificuldades, mas ele estava ali manifestando a alegria do Senhor, e convocando os irmãos a alegrai-vos no Senhor. Mas, o oposto de alegria, o que é? Tristeza, né? O oposto de alegria é tristeza. Quando eu fiquei 15 dias sem comer, sem apetite, sem sono, ao final de 15 dias eu tive que procurar um médico, porque senão ia causar muito problema na minha vida, até física, né? E eu fui num médico, depois descobri que era um dos melhores médicos na cidade, né? Um psiquiatra mesmo. E quando eu contei a história para ele, ele me ouviu, e ele só disse uma frase. Aconteceu tudo isso. E o Senhor ficou numa profunda tristeza, né? Fiquei. A minha carne, o meu emocional, o meu natural, não conseguiu realmente reagir, a não ser com uma profunda tristeza. Passamos tristezas, irmãos? Passamos. Estamos sujeitos? Estamos, né? E aí eu entendi
E aí ele foi dizendo que uma tristeza profunda pode gerar isso. Daí ele disse, mas eu vou lhe dar um remédio aqui para abrir seu apetite e o senhor vai ficar bem. Né? Deus usou ele até, foi muito legal. E esse remédio vai ajudar também no sono e tal. E graças a Deus usei um período e depois não precisei mais, mas naquele período precisei e foi uma bênção. Né? Deus usou aquele homem ali. E aí depois, passou um tempo, eu li o Salmo 116. Salmo 116. Versículo 3. Foi interessante, né, irmãos, que nesse processo também, muitas vezes, eu de manhã não queria sair, queria ficar em casa, queria ficar deitado só, né? E aí, graças a Deus pela minha querida esposa, a Regina, a Regina vinha, deitava do meu lado, pegava a Bíblia e dizia, vamos declarar a palavra. E aí começava a ler Salmos. E muito interessante que, quando eu começava a ler Salmos, eu disse, mas isso que eu estou sentindo é o que Davi sentiu, né? O Davi disse que muitas vezes ele deitava e não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono, que as lágrimas tinham sido muitas vezes o alimento dele. Davi falou isso, passou por tristeza. Davi falou também, foi engraçado que um dia nós lemos um salmo que Davi disse assim, eu tive que restituir o que não roubei. Poxa vida, Davi passou por isso, né? E no Salmo 116 ele diz, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. E aí eu percebi que a tristeza tem um momento que ela é normal, mas chega a um certo ponto que ela passa do normal. E que daí é uma ação do diabo mesmo, né? São laços de morte do diabo e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. E aí, quando eu li esse texto, o Senhor me abriu os olhos de que também, quando a gente está lutando com tristezas, né, as tristezas elas são laços do diabo, são estratégias do diabo, para nos deprimir, para nos deixar longe do Senhor, para nos afastar do Senhor. Né? Interessante, muitos irmãos às vezes estão com alguns sofrimentos longos, né? Como eu disse para o Moacir, até quando eu vou ter que aguentar tudo isso? E muitas vezes o sofrimento longo também ele é uma estratégia do diabo para nos derrotar. Quando a gente vê lá em Jerusalém que as cidades elas eram construídas em cima dos montes, justamente para se proteger do inimigo, mas qual era a estratégia do inimigo? O inimigo, ele cercava a cidade, porque ao cercar a cidade, as pessoas da cidade não podiam sair para plantar e colher o alimento lá no vale, e não podiam sair para buscar a água lá também na fonte. Então, o inimigo, quando ele nos cerca com laços de tristeza, ele quer nos afastar das fontes do alimento espiritual também, e nós temos que ter cuidado. Quando nós tivemos o privilégio de visitar a Jerusalém, com o nosso querido Moisés e a Liginha, um dia do nada o Moisés chegou, Dari, vamos para Israel? Nós vamos para Israel esse ano, o Moisés disse, né? Eu disse, bom, pela fé vamos, né? E no fim fomos, foi uma benção. E na cidade de Salomão tem até hoje as ruínas. E eles mostram o que eles fizeram na cidade. Eles cavaram um túnel que levava até as fontes lá no vale. E aí qual foi a lição que nós tivemos lá? Quando você estiver cercado pelo inimigo, preserve suas fontes. Preserve suas fontes. Também naquela cidade eles tinham um depósito enorme que eles guardavam alimentos, justamente prevendo um cerco do inimigo. Então, o diabo, ele se aproveita das nossas debilidades, das nossas fraquezas, da nossa carne. Ele se aproveita. E nós temos que ter cuidado. Temos que ter discernimento nessas horas, porque vem. Interessante, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor muito querido, César Coneglian. Ele é um pastor psicólogo, mas ele é muito mais pastor do que psicólogo. Mas ele tem um entendimento muito bem das duas coisas. E ele estava falando outro dia sobre a questão da ansiedade. Né? A ansiedade, ela é o quê? Um excesso de pensamento. Então, quando eu estou com um problema, eu fico pensando. E aquele pensando, vai gerando ansiedade. E a ansiedade, ela gera o que é chamado aí na psiquiatria transtorno de ansiedade. Né? Aí, do pensamento, já começa a baixar para o sentimento. Se eu começo a pensar coisas, né?
Por isso que Paulo diz lá, quanto mais, irmãos, em Filipenses aqui, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque a nossa carne, ela se manifesta, a nossa carne pensa muito, a nossa carne tem muita razão, a nossa carne tem muitos sentimentos, né? E aí, se tu pensa numa coisa, daqui a pouco ela desce para o coração e tu vai sentir, sentir e sentir. E aí o que a psiquiatria diz? Quando tu tem sentimentos que não estão bem, transtorno de humor. Tu passa a ter sentimentos regulados por aquele problema, né? Aí depois, se tu pensa e tu sente, tu vai agir, né? E aí é chamado transtorno de conduta. Uns nomezinhos que são dados aí para os problemas da nossa carne, né? E a gente passa por isso, né? Só que o Senhor passou por isso. Não tem nenhum problema, tá, irmãos, a gente passar por isso. Não tem nenhum problema de ter tristeza, não tem nenhum problema a gente para lutar com ansiedade nenhum. Porque o Senhor passou por isso. Só que Ele venceu tudo isso. Eu tenho comunhão com Ele no sofrimento, mas tenho comunhão também no poder da ressurreição. Quando a irmã testemunhou aqui, da mãe que tinha câncer, sofrimento. Mas ela testemunhou também o quê? O poder da ressurreição de Jesus. Como o Telmo falou. Jesus curou, né? O poder da ressurreição de Jesus foi tão grande que tirou Jesus da morte. O corpo dele ficou tão enfermo que morreu, apagou de vez, né? Mas veio o poder da ressurreição e tornou vida. Então, quando eu tenho uma doença, o poder da ressurreição, ele pode pegar aquele corpo doente e tornar vivo. Glória a Deus, esse é o poder da ressurreição. Mas nós temos que ter cuidado com os sentimentos que vêm na nossa alma, né? A comunhão com o sofrimento vai nos ensinar a amar o que temos que amar e a ter alegria pelo que realmente devemos ter alegria. Glória a Deus, né? A segunda coisa que a comunhão com o sofrimento nos faz, a comunhão com o sofrimento vai, então, impulsionar a nossa fé. Ali no 3, Filipenses 3, 9 em diante, Paulo disse que ele queria conhecer Jesus e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Até aqui pode ser, né? Paulo está falando de que existe a justiça própria, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu alcanço, e existe aquilo que só a graça de Deus pode fazer. Por que Deus permitiu a gente ficar com uma dívida de 1.500.000? Da onde que eu ia tirar 1.500.000? Teve um irmão que chegou e disse, tem que pagar essa dívida. Alguns irmãos disseram, tem que pagar essa dívida, tem que vender teu carro. O que meu carro vai adiantar para 1.500.000? Mesmo que fosse uma Ferrari, acho que não daria, né? E vieram pessoas de tacão para cima de nós, agora tu vai ter que resolver, E eu, meu Deus, eu não consigo, Senhor, eu não tenho isso. Mas começamos a orar. Mobilizamos os nossos irmãos venezuelanos. Deus nos levou até uns irmãos, advogados, irmãos muito queridos. Esses irmãos se inteiraram de toda a situação. Não, tem uma situação aqui que a gente pode entrar com processo, porque vocês, anterior a isso, pagaram muita coisa indevida e agora vamos tentar pedir para que o juiz considere isso. Porque vocês, por fazer o trabalho social, vocês eram imunes e essa imunidade nunca foi reconhecida, então vamos ver isso aqui. Aí fomos, eles entraram com o processo e os irmãos orando, os venezuelanos e muita gente orando, né? A Receita Federal disse assim que não tinha jeito, nós tínhamos que pagar aquilo, porque isso era um prejuízo para o erário público, né? E que era um prejuízo para o erário público e que tínhamos que pagar. O juiz tinha mandado eles expedir uma certidão para nós continuarmos. Pela glória de Deus, né, irmãos, nós continuamos com 3 casas lares. Até hoje temos 3. Deus não permitiu fechar.
Uma irmã venezuelana, quando estava orando por nós, ela disse que viu, em visão, uma porta se fechando. Faltava um pouquinho assim para se fechar e ela viu que alguém botou um pé. E ela olhou, era um sapato bonito, olhou, era uma autoridade, ela disse, né? E não deixou fechar. Se nós não tivéssemos aquela certidão, a gente fecharia o trabalho, porque precisava para renovar ali. E aí, o juiz mandou expedir em 48 horas a certidão, já, pela graça de Deus. O procurador da Receita não quis expedir, quis brigar com o juiz ameaçou prender ele se ele não expedisse. Né? Aí o juiz respondeu para ele: o prejuízo ao erário público, com o tempo se compensa. Mas o prejuízo social para essa instituição que está fazendo um trabalho com os mais necessitados, esse será irreparável, o juiz botou. Deus usou aquele homem. Glória a Deus. O nosso advogado, quando leu, nossa, olha o que o juiz escreveu aqui. E depois teve outras situações que o nosso advogado disse, não, essa aí não tem jeito, essa aí nós vamos perder. Não tem, diz isso. Aí daqui a pouco, o próprio juiz, ele disse, eu nunca vi um juiz fazer isso. O juiz fez uma tabelinha de todos os débitos ali. O juiz fez, porque a Receita não estava fazendo, que o juiz mandou fazer. E ele foi botando as equipagens. O próprio juiz fez isso. O juiz não faz isso, né, Dario? Tu que é do direito. Não faz, o juiz não faz. Mas Deus usou o próprio juiz, e ali o juiz achou uma saída para nós e, de novo, e aí o nosso advogado disse, por favor, coloca esses irmãos aí a orar por nós também. e glória a Deus, o processo se encerrou. A Receita Federal não recorreu, o que eu soube que é atípico, porque os órgãos do governo são obrigados a recorrer sempre, né, Dario, é isso? Não recorreu. O juiz deu totalmente favorável para nós, já foi considerado em trânsito em julgado a decisão, e ali se equiparou, nós tivemos que pagar uma coisa muito pequena, que dividimos ali em 100 meses, e Deus está dando a graça. Deus é bom. A graça, essa é a graça, porque eu não tinha condições de pagar 1.500.000. Essa é a graça. É a graça do Senhor. E, de fato, eu pensei que a gente estava há anos nesse ministério, a gente recebia recursos para fazer, não tinha problema, né? Estava tudo certo. Estava tudo bem. Mas o Senhor permitiu isso para a gente entender que temos que confiar na graça dEle do início ao fim. Até o fim tem que ser a graça do Senhor. Então, a comunhão com o sofrimento nos impulsiona a não confiar na carne, a não confiar na minha justiça própria, no que eu sou capaz de fazer. Outro dia, quando surgiu esse problema, eu ficava ali dizendo, mas como é que eu não vi? E aí a Regina disse assim, te conhecendo, se tu visse, tu ia dar um jeito de resolver isso, né? Mas Deus permitiu que tu não visse. Deus permitiu. Porque Deus quis tratar conosco, né? Hein? Mostrar a glória dele, mais do que tratar conosco, é verdade isso aí. Mostrar a glória dele, mostrar a graça dele, né? Nós recebemos, Paulo diz também em Filipenses capítulo 1, ele diz para os irmãos, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Muitas vezes a gente diz que crê no Senhor, mas não quer sofrer pelo Senhor. Mas Ele nos deu a graça. E sofrer, crendo, é uma graça. Sofrer com o Senhor é uma graça. O crente fiel passa por sofrimento? Claro que passa. Mas qual a diferença dele? O salmo que o Japa leu aqui diz que o ímpio, ele cai no infortúnio e é derrotado. Mas o justo, não. Nós passamos por sofrimento. A diferença é que quem tem o Senhor Jesus, o sofrimento não derrota. Eu gosto tanto de 2 Coríntios, capítulo 4, que uma vez o Marcel botou para mim, e imprimimos e botamos na sala ali, né? Que Paulo diz que tem algumas coisas que o Senhor permite que a gente passe. Em tudo somos atribulados, mas não desesperados. Em tudo somos perseguidos, mas não abandonados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Né? Tem algumas coisas que Deus permite que a gente passe, mas tem outras
que ele não permite. Ele dá um limite. Como foi na história de Jó. Deus deu um limite. Deus permitiu, mas ele deu um limite. Podemos ser abatidos? Sim. Podemos perder uma batalha? Podemos, mas não perdemos a guerra. Não seremos destruídos, não seremos abalados. Essa é a fé que temos, essa é a certeza que temos. Glória a Deus. Deus é bom. A terceira coisa que a comunhão com o sofrimento faz, nos leva, então, à maturidade. Nos leva à maturidade. Ali no versículo 15, Paulo diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se de alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, quando vem o sofrimento, a gente vê o quanto a gente às vezes tem ilusões, o quanto a gente às vezes é infantil. Outro dia eu vi uma pregação, dizendo que a gente não imagina Jesus lá na tentação, quando estava 40 dias sem comer, magoado com Deus, porque Deus não deu pão para ele. Jesus não estava magoado com Deus, porque Deus não tinha dado pão para ele. Jesus estava entendendo o que ele estava fazendo. Ele estava entendendo quem ele era. Lá em Romanos capítulo 8, podemos ler Romanos 8, 16? Romanos 8, 16. Diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, é tão interessante que nesse texto está falando que nós somos filhos de Deus. E que somos filhos, também somos herdeiros. Existem duas palavras básicas para filho aqui no Antigo Testamento, no grego. A palavra teknon, que é o filho criancinha, e é a palavra ruios, que é o filho maduro. No Novo Testamento, a Regina me corrigiu aqui, não falei velho, tá? No Novo Testamento, então, basicamente duas palavras. A palavra teknon, que é o filho criancinha, imaturo, e ruios, que é o filho maduro. Aqui, antes de Paulo tocar no sofrimento, ele diz, nós somos filhos de Deus, se somos filhos, somos herdeiros. Está falando aqui do filho teknon, criancinha, imaturo. Mas aí, quando ele começa a falar do sofrimento, porque eu sei que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. E a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui, que a natureza aguarda a revelação deles, é ruios, filhos maduros. E a gente percebe, então, que o sofrimento nos leva para uma maturidade. E que só pode aguentar o sofrimento os filhos maduros. Estava lendo hoje também, hoje de manhã estava lendo Hebreus, ontem estava lendo Hebreus capítulo 12. E quando fala ali também, fala num contexto de sofrimento, fala dos filhos de Deus, que passam por sofrimento. Pode colocar ali também Hebreus 12, de 2 em diante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, vocês se esqueceram da exortação de que lhes é dirigida como a filhos. E a filhos aqui é a palavra ruios, filhos maduros, que diz assim, filho meu, filho maduro,
Não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho ruioso maduro a quem aceita. Glória a Deus. É um privilégio dos filhos maduros de Deus passar pelo sofrimento. É um privilégio dos filhos maduros de Deus passar por uma certa disciplina, porque essa disciplina, esse sofrimento leva à maturidade. Interessante que quando o escritor de Hebreus começa a falar aqui no capítulo 12, ele começa dizendo, e tendo uma nuvem tão grande de testemunhas, o que ele está falando? De uma lista ali de Hebreus 11, de pessoas que... Teve pessoas, né, ali em Hebreus 11 que Deus honrou muito a fé deles, que eles tiveram milagres que aconteceram. Mas teve outros que honraram tanto ao Senhor que eles deram a vida, foram cerrados ao meio, decapitados. Está a lista ali em Hebreus 11, dos chamados heróis da fé, porque eram filhos maduros, filhos de Deus, experimentados, como Jesus. Glória a Deus, né? Então, o sofrimento, ele tem um propósito, sim, a comunhão no sofrimento de Jesus, para nos levar à maturidade, para a gente crescer, para a gente deixar de lado algumas ilusões que a gente tem. Jesus, quando chamou os discípulos, né? Ele teve alguns discípulos que, não, nós vamos deixar tudo e nós vamos te seguir. E Jesus disse, cuidado, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. As raposas têm lá seus ninhos, mas não tem. E muitas vezes, muitas pessoas vêm para Jesus e querem seguir Jesus com ilusões, com ideias erradas. E nós temos ilusões, e nós temos ideias erradas. E aí, quando Deus permite um sofrimento, é para realmente desconstruir essas ideias erradas, desconstruir essas ilusões e nos fazer amadurecer, nos fazer entender quem somos, para que somos, né? É muito importante. Tinha um pastor muito querido aqui da cidade, o pastor Lindoval, ele ajudou muito a gente no trabalho com as crianças, com os adolescentes, e um dia eu liguei para falar com ele perguntou como é que está, Dari? Eu disse, estou cheio de luta aqui, cheio de dificuldades, lá no trabalho com as crianças e tal. Aí ele abriu, deu uma risada lá e disse assim, que bom que Jesus não nos iludiu. Ele disse que a gente ia ter luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Glória a Deus, né? Por isso que Paulo disse, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se tiver que passar por um sofrimento e ter comunhão nesse sofrimento com Ele, eu quero conhecer Jesus. A gente acha que conhece Jesus. A gente acha muitas vezes. O próprio Jó, né? Antes eu te conhecia. Só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Outro dia eu falei aqui, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Daí o Telmo disse, não, isso não está na Bíblia, está no Cântico do Azar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E um processo que nos leva a conhecer mais de Deus, da sua fidelidade, do seu amor tão profundo, do seu cuidado constante, da sua graça. Deus sempre tira da onde não tem. Eu fiquei pensando, quem eu menos esperava que pudesse vir me socorrer foram os irmãos venezuelanos, que estão na miséria, debaixo de grande sofrimento. Mas esses irmãos, por estarem sofrendo, eles sabiam do meu sofrimento. Eles se identificavam com o meu sofrimento. E eles oravam pelo meu sofrimento. Glória a Deus. No início do nosso ministério com as crianças, Deus trouxe muitos irmãos dos Estados Unidos, de algumas igrejas lá, e que traziam muito dinheiro para o nosso ministério. E foi uma bênção. Né? Eu confesso para vocês que eu pensava, Senhor, será que aqueles irmãos podiam ajudar a pagar essas dívidas aqui? Perdi o contato, não tinha mais aqueles irmãos. E Deus trouxe exatamente os irmãos venezuelanos, né? Para enriquecer com aquilo que realmente só a graça de Deus pode enriquecer. Glória a Deus por isso, né? Interessante que na questão da maturidade, irmãos, nós precisamos discernir as coisas, né? O apóstolo Paulo disse que ele orava lá no capítulo 1
para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Toda percepção. O quanto o sofrimento, às vezes, tem a capacidade de nos atrapalhar na percepção das coisas, né? Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que, fala lá, né, daqueles irmãos que tinham que tomar leitinho de novo, porque já tinham sido ensinados, tinham que ser reensinados, né? Mas fala dos maduros, que podiam comer alimento sólido, picanha, churrasco, né? E diz que aqueles irmãos, pela prática, eles tinham exercitado e estavam aptos, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o quanto nós precisamos ter discernimento de Deus para entender o bem e o mal. O que é bem e o que é mal. Tem uma história, né, de um irmão que... Uma história que conta, não sei se é bênção ou maldição, né? E aí vai indo, vai contando várias coisas. No final, uma coisa que todo mundo pensava que era maldição, se tornou bênção para aquela pessoa. Então, nós precisamos discernir o que é bem e o que é mal, espiritualmente. O que é luz e o que é trevas. Nossos sentimentos, quando vêm no nosso coração, nós temos que discernir o que é luz e o que é trevas. O que é bem e o que é mal. O que é bênção e o que é maldição. O que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. E um filho maduro consegue discernir isso, porque ele tem um vínculo com o Pai. A gente aprende, quando nós trabalhamos com crianças, a gente aprende que até os 3 anos de idade, a criança, ela é formada nela aquele senso de pertencimento. Né? A mãe tem aquele hormônio do amor chamado ocitocina, o olhar da mãe para a criança, o toque da mãe, o amamentar da mãe, tudo isso vai construindo no cérebro da criança as ligações certas. Né? E quando a criança não tem isso, é construídas as ligações erradas. Mas nós fomos adotados, somos filhos de Deus. Nós temos um vínculo com o Pai. Nós temos que nos mover pelas ligações certas, pelo vínculo certo, pelo afeto do Pai. É tão forte isso que uma vez eu vi um psiquiatra falando, assim como tem as crianças que são desnutridas fisicamente, a gente vê aquelas crianças nas fotos lá na Etiópia que viu, né? Existem crianças que são desnutridas emocionalmente e que padecem um monte, porque lhe faltou em algum momento isso. Mas com o nosso Pai não falta. Glória a Deus. Nosso vínculo com Ele é que faz toda a diferença. E por isso nós estamos aptos para discernir o bem e o mal. Porque nós conhecemos o nosso Pai. Nós conhecemos quem somos diante dEle também. Glória a Deus por isso. Concluindo já, irmãos. A gente vê o exemplo de Jesus no capítulo 2. Diz que Jesus tomou a forma de servo. Se esvaziou. Se esvaziou. O sofrimento vem para permitir que a gente se esvazie da nossa carne. Jesus se esvaziou. E nós só podemos experimentar a graça de Deus na sua plenitude quando nós nos esvaziamos. Quando não tem nenhum recurso mais nosso. Mas quando vem os recursos do Senhor. Houve uma manhã que eu estava lutando com esses sentimentos. E pessoas que eu tive que perdoar, porque literalmente um dia o Senhor falou, né, do perigo. Paulo disse que ele passou por vários perigos, de morte nos mares. E um deles ele falou de falsos irmãos. E infelizmente a gente passou por esses perigos também que nos levaram ao que aconteceu. E eu tive que perdoar muitas vezes, e aí daqui a pouco já tinha perdoado, daí vinha uma outra situação que se descobria, daí vinha tudo de novo. Aí eu tinha que perdoar de novo. Né? E um dia eu estava assim, estava mal, de manhã fui para o meu devocional. E aí eu já tinha discernimento agora. Essa tristeza que está vindo aqui, essa ansiedade que está vindo aqui, isso aí é laços de morte do diabo, eu não quero isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou lutar contra isso. E aí o Senhor me levou a ler Isaías 61.
eu não tenho espírito nenhum de angústia aqui. Eu não tenho espírito nenhum de tristeza. Eu não tenho espírito nenhum de depressão aqui, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu comecei a orar em nome de Jesus, porque a palavra diz lá que os que choram em Sião, o Senhor vai dar uma bela coroa em vez de cinza. Nada de cinza na minha vida, não quero cinza. O óleo de alegria em vez de pranto, não quero tristeza, Senhor, porque eu tenho o teu Espírito sobre mim, e eu quero o teu óleo de alegria, porque eu sou ungido por ti, eu sou teu filho, eu sou teu servo amado. Em nome de Jesus, eu quero um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Nada de espírito deprimido na minha vida. Aleluia. E naquela manhã fui orando e o Senhor foi enchendo o meu coração de fé e de ânimo, porque é isso que a gente tem que fazer para combater a tristeza, a luta, o sofrimento, né? E outra coisa muito importante que o Senhor usou para confortar o meu coração também. Jesus, no sofrimento, tem um texto lá que diz que Jesus disse para os discípulos, todos me abandonaram, cada um foi tratar dos seus assuntos, mas o Pai não me abandonou. Ele ficou com o Pai. E às vezes o abandono, a rejeição gera em nós, atenua em nós também o sofrimento. É muito comum acontecer isso, né? Mas eu vejo que em Paulo, Deus teve até misericórdia, porque Paulo disse, olha, muitos me abandonaram, mas o Tito ficou comigo aqui. Né? Mas tem uma parte que ele dá nome até, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, me abandonou fulano, mas, né? Sempre tinha alguém ali. Eu comecei a ler, interessante, que Paulo fala em Filemão, ele fala também para Filemão, né? Que ele diz que teve grande alegria e conforto no amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por intermédio de ti. Tem sido reanimado. Deus usou irmãos para reanimar Paulo na hora do sofrimento. E aí eu comecei a identificar também irmãos que Deus começou a reanimar para nos abençoar. Teve um dia que a gente estava bem no meio da pandemia, e aí tudo, né? E nós oramos, e a Regina orou e disse, Senhor, cadê a igreja? Porque ali a gente estava se sentindo muito sozinho mesmo. Passaram-se um ou 2 dias, acho que 2 dias, a Rosana ligou e disse, Regina, Deus falou muito com a Azaf que é para nós estar com vocês. E quando Deus fala com a Azaf, tem que ser na hora. Vamos marcar essa semana. Marcamos. O Azaf ficou uma manhã conosco ali. Tomamos um café juntos, ele sentou no tapete, no chão da sala, do jeitinho do Azaf, né? Pegou o violão e começou a ministrar louvor. E ali o Senhor ministrou meu coração naquela manhã. Foi tão precioso. Então, como nós precisamos também, irmãos, na hora do sofrimento, nos unir, reanimar o coração uns dos outros. Paulo tinha um afeto, ele fala para os irmãos, o meu coração está alargado, está com afeto. Vocês parecem que estão ainda com afeto limitado, mas, irmãos, não deixem as lutas a limitar os seus afetos, não deixem a luta colocar sentimentos errados, não deixem a luta te botar em luta com outros. Esteja com o coração alargado. E glória a Deus, né? O Senhor providenciou muitos irmãos, né? Paulo também diz, eu quero, no capítulo 1 de Filipenses aqui, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, progresso do reino de Deus, né? Paulo também fala ali de Epafrodito, né? Ele diz que quando ele estava em lutas, em perseguições, Deus mandou Epafrodito. Epafrodito até adoeceu e ele pediu oração para que aquele irmão não partisse, porque Epafrodito é um irmão muito precioso, que esteve comigo, que não me abandonou, na hora da luta e do sofrimento. Deus levantou Epafrodito. Eu estava lembrando nessa manhã do nosso querido irmão, José Pequeno. Ele trabalhava conosco na Casa Larga, ele era pai social. Aquele irmão amava tanto a Jesus, e ele deu a vida por Jesus naquele serviço. Ele tinha uma doença degenerativa. Ele nunca quis deixar de ser pai social. Às vezes até a Helenir dizia para ele, tem que cuidar mais da tua saúde e tal, mas ele estava lá. Quando houve todo esse problema, a primeira pessoa que apareceu lá foi o pequeno, e disse assim, pastor, eu estou junto contigo, eu vou ajudar a carregar os móveis das casas que fecharam aqui. Ele veio para ajudar a carregar. E Paulo disse que aquele irmão Epafrodito deu a sua própria vida pelos irmãos. E esse irmão, Zé, literalmente ele fez isso. Ele foi depois ser pai nas Casas Largas de Viamão, continuou sendo pai social.
E eu lembro muito claro uma manhã que ele chegou chorando para mim e disse: Dari, tem um adolescente aqui que a própria prefeitura quer tirar da Casa Lar porque é muito problemático aqui dentro da Casa Lar. E é problemático, a gente sabia que era. E quer tirar e mandar para um abrigo. Mas aí ele chorando disse assim: por favor, não deixa tirar, porque eu estou investindo na vida. E eu estou vendo Jesus trabalhar e Jesus vai fazer a obra. E esse irmão, ele faleceu trabalhando ali na Casa Lar, dando a vida pelos irmãos. Glória a Deus por irmãos assim. Glória a Deus pela vida do Marcel. Vem aqui, Marcel. Quero honrar a vida do Marcel. O Marcel é um irmão muito querido, se tornou um filho amado. O Marcel trabalhava conosco também. E ele trabalhava de educador ali, eu nem tinha muito contato com o Marcel. E quando aconteceu a situação, ele veio e disse para mim, estava orando, o Senhor falou para mim para ficar do teu lado. Eu ainda tenho 5 meses de seguro-desemprego, estou aí, vou ficar o tempo todo te ajudando no que precisar. E estava uma bagunça tão grande, a gente tinha que identificar coisas, achar coisas, e eu meio atrapalhado, mas o Marcel, quem conhece o Marcel sabe que ele é muito diligente, cuidadoso, ele foi lá, me ajudou a botar em ordem todas as coisas. O Marcel todas as manhãs orava comigo. Quando o médico disse que eu tinha que caminhar para a saúde, o Marcel foi caminhar comigo algumas vezes. Então, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Glória a Deus por Jesus. E se tiver algum motivo de estar aqui hoje, é para dar glória para Ele. Se tiver algum motivo de continuar, é por Ele. Não sei ainda o quanto vou sofrer, não sei o que vem pela frente. Vem o que vier. Vai ter um bom fim. Já está tendo, né? Glória a Deus. Amém. Lembrei de um pequeno poema que uma vez o Senhor me deu sobre alegria em meio à tristeza, que diz assim: que presente temos da parte do Senhor? A nossa alegria em Cristo é eterna. Mesmo na tristeza e nas tribulações ela permanece. No meio do deserto ela surge como rios de águas vivas, inundando os nossos corações. Quando perseguidos e entristecidos, a nossa boca se enche de canções e louvores àquele a quem pertencemos, pois sabemos que ninguém pode tirar esta alegria que temos. E mesmo quando o choro parece não ter fim, vem a alegria logo pela manhã enxugar as nossas lágrimas, sobrepujando a barreira da dor, e pelo Espírito que em nós habita, somos renovados ao ser levados a olhar para o nosso Senhor. Podemos ter tudo e nada ao mesmo tempo, porém quando temos Cristo, temos tudo mesmo não tendo nada. Nem por 10.000 mundos com seus prazeres, eu trocaria esta alegria que tenho de viver para Jesus. Esta alegria é mais que uma emoção ou sentimento, que como vento, vem e logo vai, mas é um fruto do Espírito Santo, que não começa depois do fim, mas quando somos salvos pela graça, se torna o início de um começo sem fim. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Na tua presença, a plenitude de alegria. Sabe qual era a alegria de Paulo ali? Você pode ver depois, capítulo 1. Era ver o progresso do Evangelho. Era ver vidas sendo transformadas. Essa é a maior alegria que ele tinha. Amém. E queridos, essa semana vai ter o retiro do presbitério. E nós queremos orar pelos presbíteros. Eu vou pedir para o Dari orar por esse tempo aqui. Nós podemos ir nos colocando de pé, estender nossas mãos, para que no meio de toda essa confusão que vivemos em nossos dias, o reino de Deus continue se estendendo. Amém? Pode vir aqui na frente. Vamos fazer assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim depois. Chamar a Regina aqui. Vem, Regina, junto para a gente. Amém. Obrigado, Jesus, porque somos unidos contigo, Senhor. Porque não temos outra vida senão a tua vida, Senhor. E nós declaramos isso aqui mais uma vez nessa manhã. E eu te agradeço muito pela vida dos meus irmãos, por esses irmãos que tu tens dado este encargo de presidir essa congregação, Senhor.
Que Teu Espírito Santo esteja sobre eles, renovando, fortalecendo, fortificando, abençoando, em nome de Jesus. Pai, esses irmãos que são ungidos por Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça nessa tarefa de cuidar dessa congregação, Senhor. Ó, que a Tua graça se manifeste abundante nesses dias, Senhor. Como já temos visto, Senhor, temos ouvido testemunhas da Tua graça se manifestando abundantemente, Senhor. E assim, Senhor, que eu também abençoo meus irmãos e agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, que está unido comigo, Senhor, que estamos unidos, Senhor, por Ti e para Ti, Senhor. Que cresça cada dia mais tudo que é Teu, Senhor, e que a Tua graça seja abundante em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua vitória. Obrigado porque o Senhor não nos abandona nas tribulações. Obrigado que o Senhor mostrou Teu amor e cuidado com Dari, Regina, todo esse tempo de tribulação, de lutas, de sofrimentos, mas o Senhor os sustentou. Obrigado, Pai. Nós damos graças pelo Teu amor para com eles, com a família, com a igreja, com as crianças que precisavam deles. Obrigado, Pai. Obrigado pela vitória e ainda muitas outras etapas da vitória que estão por chegar. Damos graças, Senhor. Muito obrigado. Renova suas forças, renova sua fé, renova o seu ânimo para te servir nos chamados e abençoe, Pai, guarda. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe através dele hoje para a igreja, que possamos guardar no coração e praticar esta palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria pedir que os irmãos continuassem orando por nós, né? Eu sei que tem muitos que têm orado. Quem já tem orado por nós pelo ministério aqui? Ó, tem vários irmãos, glória a Deus. Quem vai orar agora por nós? Amém. Um exército aí. Estejam orando, glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, podemos nos abraçar. Uma semana olhando cada vez mais firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.